Fala, sobrevivente do isolamento social. Sou o professor Fábio Costa e vim aqui continuar o nosso bate-papo, nossas aulas que tiveram que ser interrompidas de forma presencial por motivos de força maior, para que possamos cumprir esse período de isolamento social para deter a propagação do coronavírus. Mas a gente não pode parar nossos estudos, nós precisamos continuar. Os vestibulares estão vindo aí e você precisa dar andamento, terminar o seu ano, mas terminar bem. Então eu decidi fazer uma revisão dos primeiros conceitos e lá na frente a gente vai chegar aos conceitos novos. O primeiro livro que nós estudamos foi o módulo 10. E aí eu vou rapidamente, porque são dois assuntos muito curtos, eu vou dividir em dois vídeos. O primeiro vídeo falando sobre a termometria, o segundo vídeo falando sobre a dilatação. Tudo bem? Isso no módulo 10. E a mesma coisa nós faremos nos outros. De antemão, eu quero te pedir desculpa por causa dessa imagem. Você está vendo assim um negócio meio lento e tal, porque eu estou gravando com uma câmera VGA. As câmeras apropriadas para esse tipo de transmissão, elas são de 720p e 1080p, que estão tão em falta no mercado quanto o álcool em gel está. Mas nos próximos vídeos eu prometo já ter uma melhor qualidade, tanto de imagem quanto de áudio, tudo bem? Mas a minha cara é feia mesmo, o que importa é isso que está aqui do lado, que é o conteúdo que nós vamos trabalhar aí, tudo bem? Então acompanhe aí comigo, vamos lá para a ideia de termometria. Então vamos avançar. Então, como introdução, o que a termometria estuda? Termometria ela é o ramo da física que ela vai estudar e investigar os fenômenos relacionados à energia térmica. Em que nível? Em nível microscópico. Tudo bem? Que fenômenos são esses? A dilatação dos corpos, o aquecimento ou resfriamento dos corpos, como se dá, e a mudança de estado físico. Esse é o objetivo da termologia. Mas dentro da termologia, o primeiro estudo é acerca do conceito de temperatura, que ela nada mais é do que uma grandeza física que está associada, olha, preste bem atenção, ela não é, mas está associada. Então a temperatura é uma grandeza física que está diretamente relacionada à energia cinética média das partículas. Isso é um conceito já de Kelvin, né? Ou átomos e moléculas que constituem os corpos. Os átomos, preste bem atenção, você tem aqui um átomo, dois átomos e uma rede. E aí o que vai acontecer? Esses átomos eles vibram, e a vibração deles está associada à quantidade de energia cinética. E obviamente alguns fenômenos devem acontecer. Então esse é um modelo bem baseado no modelo de Thomson atômico e é um modelo que dá certo. É bem fácil de nós entendermos a partir disso. Tudo bem? Então o que são termômetros? Termômetros são dispositivos que eu vou utilizar para medir a temperatura. Podem ser graduados de várias maneiras e pode ser feito de diversas maneiras. Por exemplo, eu posso utilizar a pressão do gás, o volume do gás, eu posso utilizar a altura de uma coluna líquida, eu posso utilizar ainda a relação entre a radiação emitida pelo corpo e ele obtém a leitura de temperatura. Nesse momento que nós estamos passando por uma pandemia, um termômetro é muito importante. Por quê? Uma vez que você tem um agente dentro de você, o Covid-19, ele vai causar uma inflamação, o seu corpo ele vai ter que trabalhar mais para vencer aquela inflamação e você vai ter logo uma febre. Por quê? Porque aumenta a quantidade de energia dentro do teu corpo e aí tu vai emanar mais calor. Tudo bem? Tu vai ter uma alta temperatura e por causa disso tu vai estar emanando calor. Então o que é recomendável? Que se verifique sempre sua temperatura. Se tiver com febre, você pode estar com algum tipo de inflamação, é melhor investigar. Tudo bem? Esse termômetro, olha aqui um exemplo de um termômetro clínico, que é o termômetro que deve ter na tua casa algo muito parecido. Tem um bulbo metálico, esse metal aqui ele aquece um líquido aqui dentro, esse líquido em geral, se utiliza álcool com corante. Pelo amor de Deus, é o álcool etílico. Não vai quebrar pensando ali que vai dar certo lavar uma coisa. Pelo amor de Deus. Então, esse tubo capilar, quando o álcool é aquecido, essa linha vermelha vai aumentando e vai marcando a temperatura em uma escala. Tudo bem? Então, essa escala termométrica, ela tem um valor associado a algo que aconteceu lá dentro do termômetro, tudo bem? Então,
Como é que eu construo uma escala termométrica? A escala termométrica ela é construída, ou melhor, a relação entre as escalas ela é obtida através do Teorema de Tales. Não sei se tu lembra. Eu tenho esse pedaço do meio, eu vou subtrair de baixo. Essa linha aqui vai ser proporcional a toda essa linha aqui, do lado θ. E o outro lado aqui vou ter H. Hzinho proporcional, esse tamanho é proporcional a todo ele grandão. Tudo bem? E é assim que eu faço essa relação entre a altura do termômetro e a temperatura. Existem escalas termométricas, existe uma conversão, e essa conversão ela vai dar a calibração boa do termômetro. Tudo bem? Quais escalas são as mais utilizadas? São as escalas que nós estudamos em sala. Primeiro, a Celsius, que ela foi criada por Henry Celsius. Lembra que ele utilizou como referência os pontos fixos de fusão do gelo e da ebulição da água. A fusão do gelo acontece na temperatura de 0 da escala dele e na água ela ferve a 100 graus. Ok? A relação que existe entre a escala Celsius e a Fahrenheit é a seguinte, utilizando aquela mesma relação que nós vimos agora há pouco para a altura líquida, nós utilizamos para escala. Mas por que eu tenho que converter de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius? Fahrenheit ele é uma escala termométrica utilizada em países de língua anglo-saxão, exceto a Alemanha. Até onde eu sei, a Alemanha utiliza Celsius. Mas aí o que acontece? Como temos o inglês como linguagem universal, associado à língua inglesa você tem Fahrenheit. Fahrenheit criou a escala dele também com 100 partes, só que essas 100 partes elas foram utilizadas pontos diferentes. 0 na escala de Fahrenheit era um dia frio, e 40 graus era a temperatura de febre da mulher dele. Então nós sabemos que a febre é algo em torno de 37 graus. Ok? Então 37 graus Celsius vale 100 Fahrenheit praticamente. Como eu consigo obter essa relação? Aqui, ó, através dessa relaçãozinha aqui, ó, temperatura em Celsius menos 0, 100 menos 0, ou seja, do meio menos de baixo, de cima menos de baixo. É proporcional ao do meio menos de baixo, ou seja, θf menos 32, e o de cima menos o de baixo, 212 menos 32, que vai dar 180. Esse 100 e o 180, eu posso dividir por um fator comum, que é 20. Se eu dividir 20, vai dar 5. Se eu dividir 20, vai dar 9. Então, a relação que nós obtemos aqui é que a temperatura em Celsius sobre 5 ela equivale à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aí tem também na descrição desse vídeo, principalmente lá no portal, existe exercício de conversão de escalas termométricas que eu aconselho que você faça e eu vou verificar. Não só a relação, mas também a conversão de variação. Tudo bem? A escala de Kelvin ela já foi criada há muito pouco tempo atrás. O Kelvin, só para você ter uma ideia, o título Lord Kelvin foi o título dado pela Rainha Elizabeth graças a um feito no Pará, que foi justamente o lançamento do cabo subaquático que ligava Belém a Londres. Mas isso daí é algo que eu não vou falar hoje, não. O meu propósito é o quê? Achar uma conversão entre a escala de Celsius e a escala de Kelvin, tudo bem? Deixa eu só voltar ao quadro. Se você fizer essa mesma relação aqui para a escala de Kelvin, você vai obter essa função que nós já trabalhamos na sala de aula, em que a temperatura de Kelvin, não é essa aqui, tá aqui. Então, se eu fizer a mesma relação, eu vou obter essa função aqui de conversão. Temperatura absoluta, que é a temperatura de Kelvin, e a temperatura de Celsius acrescido de 273 unidades. Não é 273 graus, é 273 unidades. Por quê? Quando Kelvin criou a escala dele, ele baseou-se num nível de energia cinética de um corpo. Se eu tiver um corpo cuja temperatura dele faça com que ele não tenha nada de movimento, então esse é o que eu chamo de zero absoluto, o zero Kelvin, que em Celsius equivale a menos 273,15 graus. Tá certo? E aí, baseado nesse conceito aí de energia cinética, é que Kelvin
postulou, melhor, ele propôs a escala dele. A relação que nós temos é essa que nós já obtivemos e a partir disso nós conseguimos prosseguir aí, certo? Beleza? Então aqui a relação entre o Kelvin e o Fahrenheit ela é um pouquinho mais complicada. Eu vou fazer do mesmo jeito, teorema de Thales, só que eu obtenho no final, olha, a temperatura em Fahrenheit menos 32/9, temperatura absoluta menos 273/5. Agora, detalhe muito importante, nós pouco utilizamos essa relação aqui. Por quê? Porque essa relação ela converte de Fahrenheit, que nós quase não usamos, para Kelvin. Nós utilizamos muito em Celsius. Então, a nossa conversão ela é muito mais simples. É só somar 273 unidades. Se você morasse nos Estados Unidos, você provavelmente usaria muito essa conversão. Tudo bem? Então, cara, a gente vai ficar por aqui hoje. Não te esquece que na quarta-feira nós temos o nosso encontro no Zoom. Ele começa às 18h30. Vão ser 20 minutos ali de aula, mais ou menos. E tu já deve ter recebido o link no grupo. Tudo bem? Então, fica ligado no canal do Rosa de Saron. Todas as informações vão ser passadas para vocês. E, principalmente, mantenham todas as determinações quanto ao isolamento social. Não fica na rua, não fica perambulando aí na área do teu prédio. Fique em casa, fique estudando. Vamos dar sequência àquilo que nós paramos em sala. Tá, beleza? Então, forte abraço e até o próximo vídeo, que é a nossa aula. E, aliás, até o nosso encontro no Zoom. Beleza?